Bom dia. Esse ano a gente lê Parashat Vayakel, esse Shabbat, e Parashat Shkalim. Normalmente, a maioria dos anos, a Parashat de Vayakel, ela é junta com a próxima Parashat, Parashat Pekudei. São as duas últimas Parashiot do livro de Shemot. E elas estão agora recapitulando, falando novamente sobre toda a construção do Mishkan, e seus utensílios, as roupas, etc. Essas são as duas Parashiot. Se você olhar no Chumash comum que tem a explicação do Rashi, são muitos e muitos versículos sem comentários, porque todos os comentários já foram feitos nas parashiot anteriores, Trumá e Tetzaveh, que já fizeram toda a descrição do templo. Então a famosa pergunta é por que a Torá volta e repete detalhadamente cada item da construção do templo. Essa é a pergunta mais clássica. Então vamos falar um pouco sobre Vayakel. E quando a gente está chegando no mês de Adar, o Shabat anterior ao mês de Adar, nesse caso Adar 2, normalmente Adar comum, a gente lê mais uma Torá, um rolo de Torá, a gente tira e faz a leitura da Parashá que a gente leu semana passada, pequeno trecho, a gente fala sobre o donativo que eles fizeram para poder construir o Mishkan. Então, um dos donativos que eles deram é chamado meio shekel, a meia moeda de prata, que eles deram isso para a construção do templo, do Mishkan, e depois isso se tornou uma mitzvah, uma obrigação, um imposto anual, que todo mundo tinha que dar meia moeda de prata para poder comprar todos os sacrifícios do dia a dia do templo. Então, se todo o povo de Israel desse meia moeda, cobria e às vezes até sobrava. Era um carneiro de manhã, um carneiro à noite, vezes 365, não é? Era, dava para cobrir tranquilo com essas meia moedas. Tinha também Musaf, alguns a mais, mas dava para cobrir tranquilo. Então, hoje, na véspera do Purim, esse ano, na quinta-feira, Tanit Esther, a gente lembra dessa mitzvah dando uma moeda no valor de meio. Então, a gente não tem aqui meio real, tem até 50 centavos, mas tem que ser uma moeda que ela é chamada de meio. Então, seria meio pound, meio dólar, especialmente melhor ainda, aquele dólar de prata antigo, ou meio shekel em Israel. Não é o mesmo valor do shekel de prata, longe disso, mas a gente faz isso como uma lembrança desse meio shekel. Essa é então, a leitura que a gente vai fazer é porque estamos. E a cobrança anual disso era feita sempre no mês de Adar. Cobrança anual no mês do dia Adar. Então, por isso, chegando no mês de Adar, é quando a gente faz essa leitura dessa paraxá especial. Então, amanhã tem duas leituras de Torá. Ok. Então, Parashat Vayakel, ela começa falando sobre a mitzvah do Shabat, cumprir o Shabat, e aí, logo em seguida, começa a falar sobre toda a construção do templo. Então, daqui, na verdade, essa justa posição, quer dizer, justa posição, quando você tem dois conceitos, dois assuntos na Torá, um está do lado do outro, muitas vezes a dedução passada pela tradição oral da Torá, e você vê que alguma coisa tem a ver com o outro. O que tem a ver o Shabat com o Mishkan? Então, daqui os sábios concluem de quais são as proibições do Shabat. É muito vago você dizer descanse no Shabat. A única proibição explícita na Torá sobre o Shabat é não acenda fogo. Não acender fogo. Talvez por isso as pessoas pensam no Shabat, pensam em eletricidade. Não necessariamente é fogo, mas é o mais clássico, talvez mais explícito da Torá. Mas o que o Shabat, ele na verdade, as proibições do Shabat são melachot, trabalhos criativos. Que são trabalhos criativos. Então a Torá, logo depois do Shabat, ela fala, olha, não vai lá e constrói o templo, o tabernáculo. Construir, vai lá e cria alguma coisa. Ah, peraí, não trabalha, trabalha. Não cria no Shabat, não faz nada no Shabat, e logo em seguida ele fala, trabalhe no Mishkan. Então aqui ele já está te dando uma dica, o que é considerado trabalho. Veja o Mishkan, analise quais tipos de trabalhos eram feitos lá, e aí você vai chegar na conclusão, sabe? Chegam, são 39, e essas são as 39 proibições básicas do Shabat. Então, justamente porque o Shabat está ao lado do Mishkan, então você deduz que o que o Shabat te proíbe é o que eles fazem no Mishkan. Até aqui está claro? Mais ou menos? Já comentei uma vez com vocês que eu achei essas regras do Shabbat muito complicadas para mim. Para você e para todo mundo. Para o Shabat, as leis do Shabat são muito complexas. Teve até o dia que eu vou esperar. Isso eu saí do Shabbat da minha casa, pisar na areia, estou modificando. Tá, então, por isso, precisa de muito e muito estudo para entender
o que significa modificar. Então, a primeira coisa que você já falou, quer dizer, um trabalho criativo, um trabalho que modifica. Então, subir de escada a 40 andares, eu não mudei nada. Apertar o botão do elevador, eu mudei o circuito, etc. Então, são trabalhos criativos. E um jeito de pensar nisso é que no sexto dia, até o sexto dia, Hashem criou, e no sétimo ele descansou. Deus descansou. E do que ele descansou? Ele deixou de criar coisas novas. Até o Shabat, ele foi criando, depois ele só manteve. Então, no Shabat é proibido você criar coisas novas, algo que realmente vai transformar. Então, por exemplo, você vai cozinhar alguma coisa, antes estava cru, agora ficou cozido. E se, e se Então, alguém apertar o botão para você, uma pessoa que não é judeu? muito boa pergunta. Então, é um assunto extremamente complexo, mas, de maneira geral, uma das proibições que os sábios fizeram para você, primeiro, você não pode pedir para um não-judeu fazer por você, Ah, em qualquer coisa. Existem pouquíssimas exceções em casos de grande necessidade, mas você vai pedir para o não-judeu fazer, então o Shabat vai acabar se tornando uma brincadeira. Então eu não faço, mas eu peço para ele fazer tudo por mim. Então essa é uma proibição dos sábios. Eu pedi para um não-judeu fazer por mim. Essa é a primeira coisa. Ah, mas eu combinei de antes, ele fez por conta própria, etc. Aí tem outra questão, por exemplo, no elevador, que cada pessoa que entra no elevador, você está, na verdade, causando que ele vai usar mais força. Os elevadores comuns que a gente tem, não o elevador hidráulico, mas o elevador comum que a gente tem, quanto mais gente, mais força. Então, o teu peso também tem uma influência. E aí tem discussão até que ponto isso é importante levar em consideração ou não. A pessoa que tem problema, é mais problema descer o elevador do que subir o elevador. Tem bastante coisa curiosa em relação a isso. e o elevador do Shabat não teria problema, porque ele já entra o Shabat, ele já está funcionando daquela forma. Então, Então, quer o dizer, não elevador tem do problema. Shabat, da melhor qualidade de Ashgaha, ele, não só que ele para em cada andar, ele não muda a potência dele, independente do número de pessoas que estão lá. Esse é um dos pontos principais e mais complexos em relação ao elevador especificamente. Mas esse assunto a gente pode continuar nele infinitamente. Mas esse negócio de pedir para alguém, isso também está específico, porque você não trabalha, teus animais não trabalham, teus funcionários não Não é trabalham. funcionários, aí que está o negócio. O teu escravo, no modelo de escravo de antigamente, era uma extensão sua. Tá? E com certeza é bíblico que não pode. Você pedir para um terceiro, ele é um funcionário, ele não é, o vínculo dele não é literalmente ele é teu. Não é um vínculo trabalhista, ou mesmo que ele faz sem cobrar, não é uma extensão sua. Então, por esse aspecto, não teria problema. Mas existia a figura de cor de Shabbat. Existe a figura do Goi do Shabat, por isso eu falei, em situações muito específicas. Vamos usar a mais clássica, era quando precisava acender as lenhas para poder manter a casa quente no frio extremo. Esse é o caso mais clássico. E aí, assim, não teria problema. A questão de frio, o frio pode, Deus nos livre, deixar a pessoa doente, etc. Então, esse é o caso mais clássico. Existem raríssimas exceções, mas não vou entrar agora, porque disso, justamente, os sábios proibiram muita coisa, que eles falam, ó, se eu falar que pode, todo mundo vai aproveitar e vai virar uma bagunça. Então, eles até foram mais rigorosos em relação a Mirada e Akuma, o que você pode não falar, para porque eles conhecem a natureza humana de, opa, já que pode, então vamos aproveitar. Bom, então, algumas coisas interessantes sobre essa paraxá. Então, primeiro, pergunta clássica é por que repete? E a segunda coisa que a gente vai ver, tá bom, Shabat tá junto com o Mishkan, mas o que tem a ver com Shabat com o Mishkan? Tá, eu entendi, eu consegui deduzir que um a se aprende, mas o que tem a ver Shabat com o Mishkan? São duas mitzvot aparentemente completamente diferentes. Então, primeira coisa, quando a gente leu nas parashiot anteriores sobre a descrição do templo, era, na verdade, Deus, lá no Monte Sinai, Moshe ainda não tinha descido, ele vai lá e começa a falar para ele tudo o que vai acontecer, tudo o que ele deve fazer. Na nossa paraxá, a Torá está contando o que eles fizeram. Então, essa é a primeira diferença. Ainda você poderia dizer, a Torá não precisa repetir, a Torá pode dizer, olha, sabe tudo aquilo que Deus mandou? Todo mundo fez direitinho, fica tranquilo, foi tudo ótimo. Pronto, não precisaria repetir. Mas a primeira coisa é que lá é a ordem divina e aqui é a construção que o povo fez. Segunda coisa, que quando Deus ele fala para Moshe, e aí tem um diálogo entre Moshe e Betzalel, quando, na verdade, aliás, quando Moshe Rabbeinu transmite ao povo judeu
a vontade de Hashem, as parshiot anteriores do Mishkan, ele fala primeiro sobre a construção dos objetos, dos móveis que pertenciam ao Mishkan. Então ele fala sobre o Aron HaKodesh, ele fala sobre tudo que vai dentro do Mishkan, depois ele fala da estrutura. Essa foi a maneira que Moshe Rabbeinu transmitiu para o construtor, para o engenheiro do Mishkan. O povo, quando foi construir, primeiro construiu a estrutura, que é o mais lógico, mais faz sentido. Primeiro você faz a estrutura, depois você compra os móveis. Você vai comprar um imóvel. Você vai pensar na geladeira primeiro ou vai pensar em reformar a cozinha? Exatamente. Então, criar o espaço para a geladeira. Então, aqui a gente tem uma diferença importante, que isso vai ajudar a gente a descobrir o que é, porque a Torá realmente repetiu toda a construção do Mishkan. Até aqui deu para entender? Ok. Então, qual é a diferença? Então, a diferença é que é uma coisa Deus falar para a gente, a outra coisa é a gente realmente cumprir, a gente fazer isso. O que tem de especial? Então, na verdade, tem uma coisa muito interessante sobre o Mishkan. Deus fala para mim, faça para mim uma casa. Faça para mim uma casa. Vamos voltar lá para Bereshit. O que aconteceu nos primeiros 6 dias da criação? Antes de Hashem criar o mundo, a linguagem só tinha Deus. Não tinha espaço para nós existirmos. Deus é a única existência, ele é tudo, e não tem margem para alguém, especialmente um ser humano egoísta, dizer, estou aqui, nem sei se existe Deus. Tem. Ele é a única existência. O que ele fez na linguagem até da Kabbalah? Ele fez um tzimtzum. Ele se colocou aparentemente de lado, ele se escondeu um pouquinho, criou um vácuo, para nesse vácuo poder criar o universo, e aí a gente está aqui nesse mundo. E aí ele deu as condições para a gente viver, criou o universo, criou o sol, a lua, para que o ser humano pudesse estar aqui. Então esse foi a casinha que Hashem construiu para a gente dentro do universo. Esse é o nosso mundo. Ele dá a Torá para o povo judeu, ele fala, bom, agora eu quero o troco. Eu quero a recíproca. Eu quero que você constrói para mim uma casinha aí nesse mundo para mim. Eu não construí para você. Eu não fiz, não foi legal? Eu fui gente boa com você, eu construí. Então eu quero que você constrói para mim uma casinha no teu mundo. Como você faz? Bom, quando eu fui construir para você, eu construí ela com as regras que você ia precisar delas. Então eu coloquei oxigênio, eu coloquei todo ecossistema para você poder, luz, terra, tudo, criei tudo para você poder ter as condições como um ser humano para poder viver. Agora, na minha casa, eu quero que você crie com as regras que eu preciso para poder estar lá. Então aí entra, por exemplo, todas as leis de pureza e impureza. Uma lei completamente espiritual, não é algo físico, não é algo que você pode identificar. Todas as leis da Torá em geral, mas especificamente ligadas ao templo, faz sacrifícios. O animal vai fazer, Deus ficar contente. Faz para mim ketoret, faz incenso. Todas as coisas que estão literalmente respeitando as regras dele. Então, na verdade, o Mishkan ele é a resposta, ele é a recíproca da criação do mundo. Deus ele criou para a gente um lugar para a gente viver. Ele fala, bom, agora está na hora de vocês fazerem o contrário. Cria para mim um lugar para eu viver. Quando Deus ele descreve essa construção, ele descreve de dentro para fora. O que quer dizer de dentro para fora? Aonde está a presença máxima divina lá no templo? Dentro do próprio templo, no Aron HaKodesh. Então ele começa descrevendo, olha, eu quero minha casa, eu quero poder da minha casa estar sentado com... Você chega para o engenheiro e fala, eu quero na minha casa estar sentado nessa rede com o pé para o ar, de cara para a piscina e o pôr do sol tem que estar desse lado. Faz para mim desse jeito. É o que eu quero. O meu plano é esse. Então Deus fala, olha, o que eu quero é poder estar revelado nesse mundo com a máxima revelação possível e isso vai acontecer na Arca Sagrada. Então deixa eu te contar. Vai ter a Arca Sagrada, vai ter a Menorá, vai ter o Shulchan, e aí ele vai de dentro para fora, ele vai começando a falar tudo que você precisa construir para a casa dele ser de acordo. Agora, quando nós vamos construir, o que a gente faz? De fora para dentro. O povo de Israel estava acampado em volta de onde era o Mishkan, e aí a gente começa pelas paredes externas, e aí vai construindo a parte mais interna, e aí depois você coloca cada um dos objetos. Então, na verdade, essa diferença não é só o que foi falado primeiro, mas é a direção para onde está indo. A direção de Hashem é de dentro para fora, digamos assim, onde eu quero estar, e para isso você vai criando as condições, e a gente está
Bom, você pediu para eu, mas para eu conseguir chegar lá, eu vou precisar colocar a estrutura, eu vou precisar fazer as paredes para depois conseguir construir tudo aquilo que você quer. Então, por isso tem essa diferença. E aqui a gente responde as duas perguntas. Por que a Torá repete? E por que o Shabat está ligado com... Porque o Shabat está ligado com essas proibições do Shabat, está ligado com o Mishkan. O que é o Shabat? Deus falou, olha, construí um mundo para você. Eu fiz. Foi legal, foi bom, tá bonito. Aí Deus vira e fala, ah, Ini Tov Meod, né? Acho que tá nada mal, tá bom, ficou bom. Deus vai Ini Tov Meod. Assim ele termina antes do Yom HaShishi, vai Hud HaShamayim. Então, tá, ficou muito bom, acho que não tá mal. A gente estragou depois, etc., mas a parte dele fez muito bem. E aí chega o Shabat, ele fala, bom, agora eu posso começar a preparar esse mundo para ele realmente, um dia lá na frente, poder me receber. O Shabat é um Mishkan no tempo. Um Mishkan é um Shabat no espaço. É a mesma coisa. Shabat é o dia que Deus fala, olha, hoje eu vou estar mais presente. Hoje eu posso estar, não estou criando nada novo. E o Mishkan é um lugar físico que representa a mesma coisa, é um lugar onde eu posso estar. Então, o Shabat é um dia que Deus está revelado, o Mishkan é um lugar onde Deus está revelado. Então, não é à toa que o que é proibido fazer no Shabat? Na verdade, é a construção do próprio Mishkan. Uma vez que você construiu todo o Mishkan, agora descansa. Então, descansa no Shabat. Então, na verdade, eles são intimamente conectados. E aqui a gente vê por que a Torá repete tudo isso. A Torá poderia falar, olha, o povo de Israel fez tudo o que eu pedi. Mas são duas realidades completamente diferentes. Uma é Deus contando para ele o que eu quero que você faça para minha casa. Então, nas condições dele, ele vai falar o que ele precisa, o que ele quer, o que ele deseja. Mas Deus, quando ele vê a nossa construção, começando de fora para dentro, a gente se esforçando para construir algo completamente diferente. Por que ele quer do Mishkan? Toda a ideia do Mishkan é, eu quero que você faça o mundo para mim, uma casinha dentro desse mundo. É algo completamente, uma novidade, uma coisa meio que impossível. Como que eu, ser humano, vou poder construir uma casa para Hashem? Então Hashem fala, é isso que eu quero. Eu vou ter muito prazer de poder assistir. Então, imagina, eu preparo todo o teatro. Bom, mas eu já vi o teatro. Eu estava aqui no treino. Já assisti, não tem graça. Não, peraí. Tem nada a ver. Agora que eu vou abrir a cortina, é agora que começa. Não, mas é o mesmo teatro, não é? Aqui não precisa pagar a entrada. Mas Deus falou, eu te dei todo o cenário, te dei todas as regras, te passei todo o roteiro. Assim eu não vou ligar a televisão depois de assistir, não vai ter graça nenhuma. E Deus realmente, ele está curtindo. Ele realmente curte as nossas mitzvot. E é por isso que ele criou o mundo. Ele realmente tem um prazer infinito de ver os Yodim construindo para ele uma casa. Hoje a gente não tem a casa física, a gente vai fazer ela no tempo. A gente faz o Shabat. E a gente tenta trazer um pouquinho do Shabat a cada dia, na hora da reza, na hora de uma mitzvah, na hora do tefilin. Mas essa é a hora que Deus está babando, dizendo, olha que legal. Tem uma frase bonita, que se você for ver quantas frases, quantos psukim tem na construção do mundo, Deus criou todo o universo, bilhões de estrelas, e todo esse universo são em 70 psukim, mais ou menos. 70 versículos. Quantos versículos tem da construção do templo? Se não me engano, são uns 400. Fora o terceiro livro da Torá, que vai falar toda a descrição do que se fazia no templo, que eram os sacrifícios. E aí, tanto assim, era uma casinha pequena, 50 metros. Mas é isso, Deus está babando. Olha o que meu povo fez para mim. Olha o que eles estão construindo. Agora é a hora H. Lá eu dei as instruções. Ok, agora eles estão fazendo. E aqui, na verdade, a gente vê o carinho e o amor que a Hashem tem por nós. Tem uma pergunta clássica, em outros lugares na Torá, que a Torá também repete, aparentemente repete, a história de Eliezer, tem os sacrifícios dos Nessim, dos príncipes das tribos, e repete. Tem várias leis na Torá sobre casamento, por exemplo, que a Torá fala 2, 3 palavras. E de lá dessas 3 palavras, você aprende todas as leis que são extremamente importantes, complexas. Mas aqui, Deus está falando, aqui é uma coisa para mim é muito especial. Ver vocês construindo uma casa para Hashem é muito mais psukim, é muito mais legal, é muito mais. Para mim, construir o mundo, piscar de olhos, é facinho. Para mim é fácil. Você construir uma casa para mim é muito mais difícil, mas o prazer que eu tenho é muito grande. Então, por isso o Mishkan está ligado com o Shabbat, e por isso a Torá volta e repete. Então, nessas parshiot, às vezes é difícil da gente acompanhar, entender todos os detalhes da construção, mas é literalmente Hashem falando, olha meu povo, olha o que eles fizeram, olha que legal, olha que bonito. A gente está no galuta, a gente às vezes não aprecia,
quem ia até o templo naquela época, ia lá e falava, ó, realmente, não só o esplendor do ouro, da prata, mas a sensação espiritual que eles tinham de entrar lá e sentir realmente a revelação de Hashem, ainda mais o Cohen, mais ainda o Cohen Gadol, etc. Então eles curtiam e falavam, olha, que bonito, como constrói uma casa dessa? Eu quero, né, fazer uma réplica lá em casa. O Ahasverosh falou, eu quero também fazer uma cópia, pegou o trono do rei Salomão, pegou as roupas do Cohen, olha que legal, bonito. Só que ele fez a versão chinesa que não deu muito certo. Mas, mas essa sensação, é isso que a Hashem está dando para a gente. Então, a lição para a gente, quando a gente lê essa paraxá, a gente realmente saber como a Hashem está curtindo cada detalhe da nossa vida, cada construçãozinha que a gente faz, no nosso Beit HaMikdash, cada mitzvah pequena, entre aspas, que você faz, cada passinho que você dá na tua casa, você está permitindo que a Hashem permeie ainda mais nesse mundo. E do Mishkan, na verdade, essa casinha que a Hashem falou, lá vai ser apenas o centro de comando, porque de lá saía luz para o mundo inteiro. Deus fala, constrói essa casa para mim, e aí eu vou morar neles, no povo judeu. Então a casa é, na verdade, a porta de entrada. Não é que só vai ficar limitado a lá. Lá é onde, o centro de comando, lá vai ter muita luz, mas de lá vai sair para todos nós. Que a gente possa ainda hoje estar no Beit HaMikdash e estar ligado com essa luz de maneira revelada, se Deus quiser. Amém. Amém.